Vamos voltar ao Rogério, vamos andando assim à volta. O Rogério também tomou alguns apontamentos e que quer responder aos seus parceiros aqui de conversa e logo depois vamos pôr para cima da mesa um novo assunto para se falar daqui que vai ser a saúde. Vamos também falar dela porque é muito importante para os atletas. Bem, como é óbvio, o Partido Socialista, como partido atualmente no governo e que se propõe renovar e continuar no governo, é obviamente o partido, e eu sou o candidato mais visado nas diferentes matérias, mas gostaria aqui de ressalvar alguns pontos. Primeiro, foi dito aqui que foi o governo que acabou com a ligação marítima Calheta-Angra. É assim, é preciso que nós saibamos o que é que se passou efetivamente. Num determinado período, o governo tentou a privatização da Transmaçor. Passou para o setor privado e foi uma matéria que não correu bem. Ou seja, ao longo deste tempo, as embarcações que faziam a ligação a Calheta-Angra perderam a classificação para poderem fazê-lo através das novas regras impostas pelo IPTM, e isso fez com que nós, no presente, não tenhamos nenhuma embarcação, ou seja, o Expresso das Ilhas, como toda a gente sabe, está encostado quando foi novamente o governo que tomou conta da Transmaçor, porque não pode ser reparado nem é viável a sua recuperação. O Expresso do Triângulo perdeu a classificação para se poder deslocar à terceira. E essas são as razões pelas quais nós hoje não temos uma ligação direta Calheta-Angra. Eu sou um grande defensor dessa ligação e penso que não é só a Calheta que sai a perder, é Angra do Heroísmo que sai a perder e é todo o Grupo Central que sai a perder, porque se nós tivéssemos essa ligação, tínhamos aqui a ligação de todo o Grupo Central, e isso é fundamental. Depois, eu gostaria aqui de falar sobre os investimentos no Porto de Velas. É óbvio que hoje toda a gente olha para o Porto de Velas e diz assim: primeiro deviam ter feito a ampliação do Porto e depois é que deviam ter criado condições para a marítima turística, para os pescadores e para a rampa roll-on, roll-off. Mas eu gostaria de situar as pessoas há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás nós não tínhamos condições para o recreio náutico nem para os iatistas que nos visitam. E o ponto que as pessoas queriam e que toda a gente exigia, desde a sociedade civil ao clube náutico ao poder local, era que fosse criada essa infraestrutura. E ela foi criada. Hoje temos melhores condições para a náutica de recreio e para quem nos visita. Há 4 anos atrás nós não tínhamos um pescador do Porto de Velas e é o maior porto de pesca de São Jorge, tinha que varar e arriar o seu barco todas as vezes que se dirigia à pesca. Nós hoje temos melhores condições para os pescadores poderem atuar. E isso é reconhecido pelos próprios pescadores, porque, obviamente, que quem não pesca não sente aquilo que os pescadores sentem todos os dias quando têm que varar e arriar o barco para se jogar à pesca. Os próprios utilizadores do Porto também são unânimes em dizer que toda aquela modificação que houve é uma coisa irrisória para o funcionamento e a contar com o futuro, que não contempla o futuro. Nós não vamos crescer o número de embarcações da pesca nos próximos anos, até porque as cotas e as limitações impostas pela Comunidade Europeia não nos permitem crescer o número de embarcações e o número de pescadores. Ou seja, por essa via se está a referir à dimensão do saco e da baía destinada à pesca, elas têm a dimensão que é necessária ter. Depois havia ali um problema que tinha a ver com a sua operação, mas que agora a rampa roll-on, roll-off veio proteger melhor o porto de pescas, o núcleo de pescas, e os barcos estão muito mais seguros. Além disso, é óbvio que nós temos feito já o projeto para o aumento em 150 metros do Porto Comercial de São Jorge. E isso é uma obra fundamental para São Jorge. Mas nós acabamos de fazer um investimento de mais de 25 milhões no aeroporto de São Jorge, que também é uma obra importante nas acessibilidades a São Jorge. Nós não conseguimos fazer, apesar dos milhões todos que o PSD apregoa que nós temos, esses milhões estão investidos ao longo dos Açores todos. Depois, também foi dito aqui que os caminhos agrícolas na parte central da ilha não estão em condições. Eu gostaria aqui só ressalvar que nos últimos tempos nós pavimentamos o caminho do Lousal, o Norte Pequeno, Ribeira Seca, que foi repavimentado novamente, os Biscoitos, Norte Pequeno. Estamos a falar só em caminhos que, segundo que me vem agora à memória, na parte central da ilha de São Jorge.
para além dos investimentos em abastecimento de água e correios de vacinação. Santa Catarina. A Santa Catarina, é óbvio que hoje todos os partidos em altura de campanha defendem a intervenção do Governo na Santa Catarina. Mas quando a intervenção foi feita, não houve a mesma coragem de defesa da intervenção do Governo na Santa Catarina, na Sinaga e noutros pontos da região que está a haver agora nesta altura de campanha. E também gostaria de recordar que na visita que Sua Excelência o Sr. Presidente da República fez a São Jorge, as suas palavras perante a ação do Governo Regional foram exatamente ao contrário, dizendo que essa não é a regra do mercado, nem é aquilo que se está a fazer por essa Europa fora e que os tecnocratas nos mandam fazer. Depois, se nós formos falar também, eu não queria continuar a falar porque eu penso que falar sobre... Não, desculpe, não queria continuar a falar sobre os governos de Lisboa, porque falar sobre os governos de Lisboa está tudo dito e quem nos está em casa ouve e consegue registar. Sobre o PIB, é assim, é inegável que os Açores tiveram uma evolução face ao PIB nacional. Nós hoje temos a 95% do PIB nacional. Nós, quando entramos para o Governo, foi há 16 anos, mas há 16 anos atrás, nós éramos a região mais pobre do país. E há 16 anos atrás havia pobreza, mas não era reconhecida. E há 16 anos atrás haviam pessoas com deficiência em casa, mas não tinham centros de apoio para as deficiências. Ou seja, na área social, quem não reconhece que nós temos a melhor rede social do país, que temos a melhor rede de apoio do país e que neste mandato em São Jorge nós fizemos e demos passos muito grandes nessa matéria, com novos equipamentos sociais, desde creches, CAUs, centros de acolhimento temporários, mais um lar de idosos, apoio ao domicílio, todos esses investimentos nessa área são elevadíssimos e são de reconhecimento pela melhoria da qualidade de vida dos jorgenses e de um investimento ímpar e sem precedentes na ilha de São Jorge. José Veres, e quanto à saúde? O projeto do Partido Socialista na saúde passa por, já no próximo mandato, na próxima legislatura e no próximo ano, no próximo orçamento, reforçar ainda mais os valores que nós temos no âmbito da saúde para equilibrarmos, ou seja, as contas da saúde, ou seja, a dotação orçamental ser aquilo que é necessário. Qual é o objetivo do Partido Socialista? Ao contrário daquilo que está a ser feito no continente, nós mantermos saúde com acesso para todos os açorianos, com qualidade e melhorando sempre os cuidados de saúde e o aumento de técnicos ao serviço dos açorianos e das açorianas. Há aqui um longo caminho e há processos que têm que ser melhorados. Nós temos que melhorar ainda a informatização do Serviço Regional de Saúde, que foi um processo que não correu bem e temos que o assumir que não correu bem. Temos que melhorar nessa área, temos que tornar a gestão da saúde mais eficiente e o Serviço Regional de Saúde tem que ser em função do utente e trabalhar em função do utente. E nessa matéria nós iremos tomar algumas medidas de melhor gestão e de reforço do investimento e do financiamento do Serviço Regional de Saúde na próxima legislatura. Ana, quanto a si, a saúde em São Jorge está bem de saúde? O CDS-PP, o que vem defender, é o que todos nós queremos, é mais saúde e melhor saúde para todos. Melhores condições de apoio aos doentes deslocados, que vão para fora da ilha. As diárias atualmente são muito baixas e para quem está fora, para quem tem carências financeiras, o que se recebe é muito pouco. E queremos continuar a defender os cuidados de saúde de proximidade nas freguesias. Idosos, acamados, pessoas que estão habituadas a ter os cuidados de saúde quase à porta de casa, é preciso mantê-los. E isso tem de ser com a saúde de São Jorge. Vamos continuar com o Sérgio também com este tema, saúde. Se terá outras coisas a apontar, com certeza, ao Rogério, porque tem tomado algumas notas, mas gostaria que terminasse esta passagem agora, falando da saúde na Ilha de São Jorge. Muito bem, saúde. A saúde é talvez uma das áreas mais importantes, devemos ter mais atenção nos Açores. Antes de mais, devemos
tratar de sanear financeiramente os 700 ou 800 milhões de dívida que existem neste setor, para que os hospitais possam ter novamente crédito para comprar as coisas que precisam para trabalhar, para não falar dos compromissos financeiros futuros de 300 milhões do Hospital de Heroísmo, também tem que ser pago. O PSD defende que isso tem que haver um entendimento com a República para que se possa sanear estas dívidas, porque estamos a falar aqui de mais do que o valor de um orçamento do Governo Regional num ano. Quero salientar aqui a questão das deslocações. É muito frequente, e a falta de coordenação e planificação que existe nesta matéria. É muito frequente vermos pessoas que têm que fazer serviço, têm que ser atendidas fora da ilha, em São Miguel, ou num sítio qualquer, e têm que ser deslocadas para lá. Essas pessoas sabem que vão ser deslocadas com meses de antecedência, muitas vezes são avisadas no dia anterior ou no próprio dia. Depois, não há muita coordenação. Há pessoas que são deslocadas, vão a São Miguel, por exemplo, tenho amigos meus que vão a São Miguel, pensam que vão fazer uma coisa, chegam lá, vão ter uma conversa com o Sr. Doutor, eles explicam o que é que vai fazer e regressam a São Jorge outra vez. Estamos a falar aqui de um desperdício, uma coisa enorme de dinheiro. Não há muita coordenação nesta matéria. Devia haver mais coordenação. E desde logo, o PSD fala em inovar e introduzir novas técnicas, nomeadamente a telemedicina, que é uma coisa que vai fazer com que se possa poupar bastante nas deslocações, nomeadamente quando há doentes que têm que se deslocar a outras ilhas e até ao continente para apresentar resultados de exames que têm e que não há qualquer intervenção. Vai lá, mostra aquilo ao médico, o médico diz alguma coisa e regressa. Isso são coisas que podem ser feitas através de telemedicina. Há também uma série de consultas que podem ser feitas através de telemedicina e que vai viabilizar bastante o Serviço Regional de Saúde, poupando muito dinheiro que poderá ser investido em doentes que efetivamente têm que se deslocar e que têm que sair da ilha para se tratar. Ainda sobre as deslocações, eu sinto que as pessoas dizem que não há muito apoio. Eles saem da ilha, não têm apoio na ilha para onde vão à Seixeira, por exemplo. A diária que recebem é muito baixa. Não devia haver um outro sistema de apoio nesta matéria, nomeadamente casas ou mais lares, existem alguns, mas devia haver mais, para que as pessoas mais carenciadas que se deslocam pudessem lá ficar e não precisassem de estar a pagar táxis e a pagar determinados custos, a suportar determinados custos que podiam ser evitados. Relativamente às condições informáticas no sistema de saúde, realmente é preciso fazer investimento nesta matéria. Existem as diversas especialidades médicas que receitam medicamentos e que muitas vezes os doentes, porque não sabem, e os médicos também, porque não sabem, esses medicamentos são duplicados e acabam por um doente estar a tomar medicamentos que estão a duplicar o efeito, ou estão a anular o efeito, ou estão, enfim, a fazer um efeito que não é o adequado, uma vez que não há uma informação clara numa ficha médica em que todos os médicos da região, e não só, tenham acesso à ficha do cliente exatamente aquilo que ele está a tomar. Isso é importante. Isto é muito importante. Isto representa uma poupança muito grande de dinheiro, mas acima de tudo estamos a falar da saúde das pessoas. E também o PSD defende que o Estado deve ter protocolos com os privados. Há privados que investigam bastante dinheiro em determinados equipamentos, que custam alguns deles mais de €1 milhão, e o Estado devia fazer protocolos com os privados no sentido de eles rentabilizarem esse investimento e do Estado não precisar de fazer investimentos que vão duplicar exatamente aquilo que já existe. Além de que é preciso promover a área privada nos Açores, o investimento privado. Esta é uma maneira de o fazer. Ao mesmo tempo que o Governo Regional, que o PSD pretende fazer isto, também está a criar condições para que hajam mais médicos, mais especialidades disponíveis para as pessoas que podem pagar e que podem recorrer a essas empresas privadas na área da saúde.
António Machado, a saúde vista pela CDU como um bem essencial, como é que vê a saúde em São Jorge? Sem dúvida, a saúde, o mais importante para os açorianos é os utentes é que usufruem da saúde e da saúde açoriana. E é importante frisar, o utente deve ter condições, deve ter medidas de apoio logístico quando se desloca de uma ilha para a outra, porque é uma pessoa que, se calhar um idoso que nunca se deslocou da nossa ilha para a outra, não conhece, não tem conhecimento, e é um bocado assustador quando isso acontece, e deve haver sempre um apoio logístico, mas também financeiro, a esses utentes. Mas o que a CDU defende essencialmente é acabar com as taxas moderadoras. Já não é grave estar doente e é preciso pagar por se estar doente, mas também acho que as taxas moderadoras não contribuem nada para resolver nenhum problema do Sistema Regional de Saúde. O déficit das consultas de especialidade cá em São Jorge também devia haver um reforço. Há uma lista de espera ainda. Tem conhecimento disso? Em certas e determinadas especialidades há uma lista longa e muito compassável. Rogério, recebeu aqui algumas acusações consoante à saúde, vai responder a elas, mas queria que falasse pelo PS os projetos que tem para esta nova legislatura. Sim, senhor. Relativamente à saúde, é óbvio que há aqui uma questão que é preciso tranquilizar as pessoas. A dívida atual da região, reconhecida por todos os organismos internacionais e nacionais, à exceção do PSD, é de 1.300 e tal, de 1.300 e tal milhões de euros. Desses 1.300 e tal milhões, cerca de 700 mil é a dívida contraída na área da saúde. Dívida essa que está negociada a taxas de juro boas para a região e negociada de prazo de pagamento a longos anos. Ou seja, quando o PSD diz que quer vir fazer o saneamento financeiro da saúde, eu ainda não percebi como é que o PSD vai fazer esse saneamento. A doutora Berta Cabral já anunciou isso N vezes, mas ainda nunca explicou aos açorianos como é que o vai fazer. Diz que vai negociar com a República, pois se a República teve que ir contratar ao banco, teve que ir recorrer ao FMI para conseguir se financiar a taxas de juros mais elevadas do que estes créditos que nós temos atualmente, eu nunca consegui perceber qual é a intenção do PSD nesta matéria. Depois, há aqui outras questões que é assim, a Unidose foi já instalada nos hospitais, o que nos permitir poupar muito na medicação por Unidose. Também a prescrição eletrónica, que já está hoje em funcionamento nos nossos centros de saúde, permite-nos melhorar e muito a eficiência da prescrição, mas também reduzir os custos com medicamentos no Serviço Regional de Saúde. Nós precisamos de reforçar ainda também a contratação de médicos de família e assegurar que nos Açores nós tenhamos o rácio melhor que nós temos no país de médicos de família por cada 1000 habitantes. Pretendemos também que sejam criadas as equipes de saúde familiar, ou seja, que cada família tenha instituído em toda a região e que isso seja alargado a toda a região, que o médico de família é extensível a toda a família e não um determinado elemento da família com um médico de família, outro elemento da família com outro médico da clínica geral. As taxas moderadoras, eu percebo a ideia do candidato da CDU, mas pessoalmente não concordo que se devam ser abolidas as taxas moderadoras por uma razão muito simples. As taxas moderadoras não pagam taxas moderadoras quem é pensionista e existe uma série de isenções. E o que eu acho é que a taxa moderadora não deve servir como um sistema de financiamento do serviço, mas sim como um objetivo de moderação, ou seja, para que as pessoas que afluem e que utilizam o serviço de saúde tenham moderação no uso desses serviços. Eu, cada vez que vou ao centro de saúde para tirar uma radiografia aqui pela nossa colega candidata pelo CDS-PP, eu estou a gastar dinheiro de todos os contribuintes e de todos nós. E se eu te pagar e for moderado o meu custo, eu certamente a segunda vez que for lá tirar à consulta para mostrar um problema, eventualmente de um braço, eu certamente levarei a radiografia que tenho em casa
se a puder ter em casa, porque hoje até isso já é em suporte digital, nem é em suporte de papel, e este exemplo talvez até nem seja o mais feliz, porque há tempos atrás nós levávamos a radiografia em papel, hoje é digital, não é? Em CD. Mas se calhar falo-ei. E por isso é que eu pessoalmente sou a favor das taxas moderadoras. Não sou a favor das taxas que o Governo da República quer colocar a todos os portugueses. Isso sim, com consultas na urgência a 50 €, isso já não são taxas moderadoras, isso é pagamento de um serviço no Serviço Nacional de Saúde. Nós, nos Açores, Partido Socialista, continuaremos a defender o Serviço Regional de Saúde universal para acesso a todos os açorianos. Essa e essa está já bem explicada. Objetivos do PS. Imagino que quer saber, em termos de políticas, nós já apresentamos o nosso programa de governo, fomos o primeiro partido a apresentar, temos um excelente programa de governo feito com contributos da sociedade civil, da universidade, de diferentes áreas, e é público, está na nossa página da internet. Relativamente a São Jorge, os nossos objetivos: consolidar o investimento na área social, melhorando, se possível, manter o Serviço Regional de Saúde com os serviços que tem e melhorando a sua eficiência, e também na deslocação de mais médicos a São Jorge, como melhorando as condições de acesso às especialidades, continuar a defender os açorianos daquilo que são os ataques que vêm de Lisboa. E, no que diz respeito a obras, as obras para a próxima legislatura do Partido Socialista são o aumento do Porto Comercial das Velas, a construção das 2 novas escolas de Velas e Calheta, a construção do novo Museu Francisco Lacerda, continuar o investimento nas condições dos agricultores, fazer uma intervenção muito diferente e muito séria no setor cooperativo para que os agricultores sintam outra segurança e outro rendimento que até aqui não têm sentido, e reforçar as ligações marítimas, sobretudo ao Triângulo e à Terceira e à Graciosa, que isso é fundamental para que São Jorge seja uma placa de giratória de passageiros e de viaturas em todo o grupo central. E continuar o trabalho que temos feito, não esquecendo que, ao nível das pescas, falta-nos criar melhores condições para a exportação do nosso pescado e falta-nos fazer uma intervenção no Porto do Topo, porque é de elementar justiça e aquela gente merece esse investimento, que é uma falha do Governo do Partido Socialista. Vamos passar à Ana e os projetos que o PP tem para melhorar a vida dos jorgenses. Eu vejo que o PS tem aí muita obra para fazer agora na próxima legislatura, e embora elas sejam necessárias, e embora elas sejam necessárias, porque realmente a gente precisa de gente na nossa terra e de condições que ajudem a fixar os nossos jovens para que eles não se vão embora e deixem isto aqui abandonado ao Deus dará. Eu tenho ouvido falar muito em governo central, em candidatos ao governo regional. Eu pensava que a gente estava aqui era num debate para os candidatos a deputados da Assembleia Regional dos Açores, em concreto para a nossa ilha, que são o André pelo PS, o Sr. António Alvenido pelo PSD e o Luís Silveira, que tem feito um excelente trabalho pelos jorgenses na defesa dos nossos direitos de São Jorge. Estes são os candidatos que os jorgenses vão votar. É nesses. E quanto ao que o CDS propõe, é o que já referimos, é defender na agricultura a valorização ao agricultor do leite em consequência da comercialização do queijo. Já sabemos que é um produto de elevada qualidade, que toda a gente reconhece, já foi medalhado, mas que o leite continua a ser mal pago. É nas pescas, a gente tem peixe de qualidade, temos os pescadores a trabalharem para isso, mas não temos a saída do peixe em tempo útil para que possa ser colocado noutros mercados onde o valorizem. É realmente a construção das novas escolas que já pecam em Tardia, já ouço falar na construção das novas escolas da Calheta e das Velas e Velas é com Canudo, os transportes aéreos, marítimos e aéreos que sejam eficazes. É isso que pretendemos defender, eficazes, diários e com tarifas acessíveis. E só assim é que conseguimos rentabilizar e ter turismo, rentabilizar as nossas empresas, criar postos de trabalho e ter turismo com algumas condições em São Jorge e defender, claro, os nossos serviços de saúde de proximidade e com melhores cuidados. É isso que nos propomos. Sérgio,
para o Sérgio, um dos projetos é a baixa de tarifas aéreas da Berta Cabral. Exatamente, as tarifas aéreas é muito importante baixar as tarifas aéreas. Nós temos aqui boas condições para turismo em São Jorge e não temos turistas. E os próprios locais, quando querem ir ao continente, ou os estudantes, têm que pagar tantas fortunas. Mas eu tenho que dizer aqui uma coisa. Escolas e uma coisa muito importante. Intervenção séria na agricultura, porque até agora não tem tido. Isto acho que é um reconhecimento claro do que foi o falhanço da agricultura em São Jorge pelo Partido Socialista. Mas, enfim, escolas e museu. O novo Museu da Calheta. Não no Museu da Calheta de São Jorge. São Jorge. Na Calheta, num sítio onde o PS, em tempos, defendeu que não se podia construir nada porque ficava debaixo de uma ribeira e podia vir uma ribeira para baixo e levar o investimento todo. Relativamente aqui mais umas coisas que eu tenho que falar. O PSD tem para os Açores também um plano social de salvaguarda dos Açores, que tem a ver, um plano social de salvaguarda dos Açores, que tem a ver exatamente com o aumento do complemento de pensão em 20%, com o aumento da contratação dos medicamentos em 20% e o aumento do abono de família, bem como o aumento do subsídio de escolaridade. O que é que se pretende? Pretende-se que se consiga apoiar no plano social as pessoas mais carenciadas. De que forma que vamos fazer isso? Muito simples. Diminuindo os salários dos políticos. Isto é uma coisa que tem que ser feita, nem que seja por um determinado período. Diminuir o número de deputados e reduzir, acima de tudo, a máquina do governo. O Partido Socialista, quando foi para o governo, tinha 6 secretarias. Hoje tem 12 secretarias. É muito difícil que um candidato do PS, que já esteve no governo e que já esteve nas secretarias, em várias secretarias do governo, chega agora ao governo e reduza a máquina do governo. Não vai conseguir fazer, vai manter. E, portanto, é preciso reduzir exatamente nessas questões. Relativamente a São Jorge é preciso ter políticas muito claras na agricultura. A valorização do queijo e do leite, isso é fundamental, é o pilar da nossa economia. Nós temos que estudar maneiras de poder valorizar o leite e o queijo, que é talvez o melhor produto açoriano que nós temos e que, na opinião do PSD, não está devidamente comercializado. Há uma diferença muito grande entre o preço que sai da fábrica e o preço que é vendido ao consumidor. Isso tem que ser, tem que haver mecanismos que consigam regular isso. Relativamente à Ilha de São Jorge, defendemos também o aumento do Porto das Velas, de forma a podermos ter um porto comercial que sirva toda a ilha e que neste momento não está com as devidas condições. António Machado, quais os projetos que, no caso da CDU, defende para melhorar então a vida dos jorgenses? Antes de mais, eu quero responder ao comentário sobre as bebês. Eu acho que os descontos que os açorianos e que eles podem já servem para isso mesmo, para pagar os custos da saúde, e não é as taxas que vão fazer a diferença. Também, numa área que eu estou mais à vontade, que é a educação, a CDU defende que já devia ter sido feita, peca por tardia, a construção as obras de remodelação, como queiram chamar, da escola secundária de Velas, mas também da Calheta. Porque desde pequenino, desde que entrei há longos anos, no 5º ano, já me prometiam uma escola nova. Vou sair da escola e só vejo maquetes, promessas e nada feito. Tive uma reunião com a Sra. Secretária Regional de Educação há cerca de uns 5 meses, talvez. Era presidente da associação e consegui essa reunião com a secretária, e ela prometeu-nos que as obras iam começar em julho e pronto, estamos em agosto e já estamos em setembro, em finais de setembro, e as obras agora que estão a fermentar, nem a começar, estão a fermentar. Começam sábado. E é fundamental que os jovens acreditem, jovens açorianos, jovens também jorgenses, que acreditem que há soluções, há outras opções, e não fazer como a candidata do CDS-PP, esquecer-se das outras forças políticas, porque elas também estão vivas e também participam em debates como este. E dos outros candidatos, porque ela pode não ser, mas isso é candidatos. Vamos isso só uma ronda final.
é condenar o PS, porque o PS para São Jorge está a condenar, os jorgenses está a abandonar, ao dizer que a frota pesqueira não vai crescer, com este segundo novo projeto da escola, com menos espaço, com menos alunos unidos para essa escola, está a condenar São Jorge, está a dizer que a natalidade vai descer, que as frotas pesqueiras também vão descer e que São Jorge não tem futuro. Eu acho que é isso que o PS defende e também. Para terminar mesmo, 30 segundos a cada um para dizerem aos jorgenses porque é que têm que votar no vosso partido. O PS apresenta-se estas eleições com o trabalho feito, com um partido que defende a autonomia, defende os açorianos e que se propõe com uma nova geração de açorianos e açorianas abraçar o futuro dos Açores e continuar o excelente trabalho e o legado de Carlos César em defesa de todas as açorianas e de todos os açorianos e manter aquilo que conquistamos ao longo dos últimos 16 anos e que foi muito e que precisamos de continuar com esta renovação, mas uma renovação com confiança. Ana. Acho que precisamos ver mesmo de mudança e de alguém que nos defenda, principalmente os jorgenses, portanto eu acho que temos que apostar em quem já nos defendeu no passado e que continua e tem feito um bom serviço, portanto eu acho que CDS, Luís Silveira é a força de São Jorge, portanto. Sérgio. Ora bem, eu acho que a doutora Berta, eleita em Congresso e não nomeada pelo antigo líder do Governo Regional, é a única candidata que reúne as condições necessárias para criar oportunidades para todas as ilhas. Este conceito é muito importante, é preciso criar oportunidades para todas as ilhas. E São Jorge inclui-se nessas ilhas. Se os jorgenses acham que têm sido bem governados, os então sabem onde é que têm que votar. Se querem mudar, se querem ter uma oportunidade também, têm que votar na doutora Berta. É ela que vai poder garantir um futuro para os Açores. António. Acho que o voto na CDU é um voto que merece ser ouvido, é um voto que também ao longo dos 4 anos, não só o nosso deputado Aníbal Pires, mas também toda a equipe da CDU tem chamado a atenção das medidas que o PS tem apresentado. A CDU defende os direitos dos açorianos e, provavelmente, também cá em São Jorge, dos jorgenses. Defende um futuro para os jovens, que é o que os outros partidos não têm feito até agora, e defende também um futuro já curto para os idosos e para os pensionistas. Bom, nós também agradecer a todos por aqui terem estado. Para a semana cá estaremos com outros candidatos. Este programa teve o apoio em vídeo, que vai estar disponível também brevemente no canal vídeo da Rádio Lumena. Como dizia, teve o apoio do Carlos Silva. Uma muito boa noite para si e tenham um bom fim de semana.